Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro capítulo do GE em DBT. A gente está usando aqui o livro Princípios da DBT em Ação. Nesse terceiro capítulo, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o princípio da aceitação. Como é que ele funciona? No que é que ele é baseado? Quais são os princípios que regem ele? A primeira parte do capítulo eu nomeei como tudo começa com aceitação. Porque sem a aceitação, sem você validar o paciente, sem você entender ele não vai querer mudar. Ele vai pensar que é mais um ambiente invalidante na vida dele. E você tem que validar esse paciente para que ele entenda, para que ele se compreenda, para que ele se autovalide. Então, também motivá-lo para a mudança. Então, tudo começa com a aceitação. E vamos relembrar aqui os três paradigmas de ADBT, que temos a aceitação, a mudança e a dialética. No episódio de hoje, vamos saber sobre aceitação e nos próximos capítulos, nos próximos vídeos, sobre mudança e dialética. A aceitação, ela tem como base o mindfulness. Ela é considerada o princípio mais antigo, se a gente for considerar a base dela. Porque Buda, ele já falava sobre isso há mais de 2.500 anos atrás. E a aceitação ela surge como um pré-requisito para usar as estratégias de mudança e de dialética. Porque a gente só consegue mudar e usar a dialética se aceitarmos o paciente como ele está, como ele é, e se o próprio paciente se sentir validado e se validar para então poder mudar. Ele coloca aqui que entramos na terapia com mente aberta e um coração compassivo e receptivo. Então, entramos ali presentes, aceitando a realidade como ela é, para então poder modificá-la. Que é interessante até que tem uma parte do livro que o autor coloca que o primeiro princípio que a gente começa quando inicia a sessão é a aceitação. Aceitação de como é que foi a semana, aceitação de como é que o paciente está, percebendo isso, para então poder utilizar dos outros paradigmas. No grupo de DBT também, inicia-se por mindfulness. A Linehan, a autora do DBT, coloca que essa é uma habilidade central no ensino das outras habilidades. Que a gente só consegue ensinar algo, né, aprender, estar ali participando, se a gente estiver presente, se estiver presente no momento presente. Então, você precisa estar ali em mindfulness. E às vezes o paciente ele não está em mindfulness, ele não consegue estar presente. Por isso, inicia-se por mindfulness, tanto nos grupos de DBT, como também na terapia individual. Ele tem essa base da aceitação e ele é conceituado como uma capacidade inata da mente humana. A capacidade de ver o desenrolar da realidade de forma clara, direta, no aqui e agora, momento a momento, sem ilusão. Então, todo mundo tem a capacidade de estar em mindfulness, de estar presente no momento, de estar ali naquela realidade, presente, observando o que acontece, estando ali no aqui e agora, no momento presente, sem se iludir, sem se apegar, seja ao passado, seja ao futuro, seja aos próprios pensamentos de o que é que deveria ser e não está sendo. Ele pode ocorrer tanto de forma involuntária como voluntária. Involuntária é quando a gente fica totalmente desperto e alerta para a realidade presente ao experimentar uma ameaça à nossa vida. Quando acontece algum perigo, alguma situação que a gente está em perigo, a gente fica de forma involuntária presente. A gente presta atenção a tudo o que está acontecendo. A gente está ali atento àquele momento para se colocar em segurança. Mas a gente também consegue fazer mindfulness de forma voluntária, cultivando ele intencionalmente por práticas meditativas para trazer a consciência ao momento presente. Mas é importante destacar que fazer mindfulness não é apenas meditar. Existem várias formas de fazer mindfulness. Mindfulness pode ser entendido como uma prática de um treino, né, de atenção. Então, a gente pode treinar essa atenção de várias formas, e não apenas através da meditação. Existem 5 princípios de mindfulness, onde a gente vai ver 2, e no próximo vídeo mais 3. É consciência do momento presente, segundo o desapego, a interexistência, a impermanência e o mundo é perfeito como é. O momento presente, a consciência do momento presente, surge a partir de que o único momento que existe é o agora. É esse momento presente. Só que a gente é sequestrado pelo passado, pelo que é que aconteceu, pelo arrependimento, pelo que poderia ter feito de diferente, e também somos assombrados pelo futuro pelo que é que a gente pode fazer, pelo que é que a gente não pode fazer, como é que vai acontecer e se eu vou conseguir ou não lidar. Só que raramente existe uma ameaça no momento presente. Existe um momento, sim, onde a gente está em perigo agora, só que isso é algo raro. E só que não acontece isso
A nossa mente, ela não está ciente disso. A gente que precisa estar consciente disso e retornar essa atenção, treinar essa atenção para estar ali no momento presente, onde nesse momento presente estamos seguros e nada nos pode fazer mal. Existem situações onde esse momento presente não acontece, seja no luto complicado, no estresse pós-traumático, no pânico, na ansiedade intensa, na preocupação. Tudo isso está associado a uma hiperconsciência, a uma consciência extrema, seja do passado ou do futuro, que acabou ofuscando o momento presente. E justamente nisso, né, a gente pode pensar aqui em outras técnicas que estão ali dentro do arcabouço do mindfulness, da atenção plena, que são utilizadas. Tipo as técnicas de aterramento, do tipo, o que é que você está vendo, o que é que você está sentindo, da respiração, de deitar no chão, planejamento de atividades também, que utiliza-se muito na depressão. Tudo isso são atividades para recuperar a consciência do momento presente. Então, se a gente está falando aqui, para você parar, sair desses pensamentos, dessas emoções que estão angustiantes e focar no aqui e no agora. Sair dessa depressão, dessa espiral descendente, onde tudo está piorando. E a prática de observar e descrever a realidade do momento presente e participar plenamente dela fornece caminhos para encontrar sabedoria dentro de si mesmo. Que existe aqui três habilidades do que fazer do mindfulness, que é observar, descrever e participar. Então é preciso saber observar e descrever a realidade para poder participar. E quando a gente participa, a gente consegue encontrar o caminho da sabedoria, da mente sábia que todos nós temos. E a prática de observar, descrever e participar acaba sendo um pré-requisito para participar efetivamente, de forma plena, adquirindo todo aquele conhecimento que passa dos outros módulos de habilidade dos grupos de DBT, dos grupos de treinamento, que são 4 módulos. O módulo de Mindfulness, que é sempre o primeiro a ser ensinado, por ser uma habilidade central, como eu disse antes. Também temos o módulo de regulação emocional, para aprender a pessoa a regular a emoção, aquela emoção desagradável. O módulo de tolerância ao mal-estar, que é um módulo de sobreviver aquele mal-estar que está acontecendo, aquele momento de crise. E o de efetividade interpessoal, que é o de ter relacionamentos que sejam efetivos, que ajudem a gente a alcançar nossos objetivos. Interessante que o próprio autor coloca, né, que quando os autores não estão vivendo o momento presente, quando estão em terapia e não estão nesse momento presente, eles podem perceber isso e podem retornar ao momento presente, prestando atenção em seu corpo. E quem de nós não faz isso, né? Quando a gente está em terapia, está ensinando o paciente, começa a pensar muito sobre alguma preocupação pessoal, que a gente tipo diz, para, espera, e volta a atenção para o nosso corpo. Como é que a gente está se sentindo? Seja na respiração, seja na sensação física de como é que eu estou sentada, a roupa tocando na pele, as sensações, focando na voz do paciente. Então, a gente também utiliza essas técnicas de mindfulness em nós mesmos, quando a gente está ali atendendo o nosso paciente, para a gente poder viver aquele momento. O segundo princípio de mindfulness é o desapego. É apegar, que parte da ideia de que apegar-se é sofrer. E o apego, ele é a causa raiz do sofrimento humano. É porque a gente se apega ao que é que deveria ser, ao que não está sendo, o que a gente gostaria, que a gente sofre. E renunciar a esses apegos é uma prática essencial para reduzir esse sofrimento. E o apego ele surge como um apego, uma rigidez cognitiva a crenças, percepções, postos, referências, estados mentais. É quando a gente diz, ó, o mundo deveria ser assim, e ele não é. Mas eu não aceito que o mundo não é. E eu me apego àquilo. E porque eu estou apegada daquele jeito que o mundo deveria ser, eu sofro. Se eu aceitasse o mundo como ele realmente é, eu não sofreria. E essa ideia do apego, ela vem das 4 9 verdades que tem como base o budismo. A primeira verdade é a verdade do sofrimento, que a vida é inevitavelmente cheia de dor. Então a gente sofre. Nascimento é sofrimento, envelhecimento é sofrimento, a morte é sofrimento. Separação daquilo que gostamos é sofrimento. Não obter aquilo que queremos é sofrimento. Então a vida é sofrer. A segunda verdade diz que é a verdade da origem do sofrimento, que resistir ou protestar contra essa realidade dolorosa, apegar-se a mentira, né? Ao fato de que não aceitar essa realidade,
causa um sofrimento adicional. Você pode entender esse apego aqui como um desejo. E esse desejo, onde é que ele nasce e floresce? Onde quer que existe algo adorável e gratificante? Aí ele nasce e floresce. A gente se apega àquilo que a gente gostaria que fosse, a um desejo que é muito forte. E por se apegar-se a isso, por ter esse desejo tão grande, a gente sofre. E é um sofrimento adicional. A terceira verdade é da cessação do sofrimento, que ela diz que é possível alcançar essa cessação do sofrer por meio do nirvana, do abandono das ilusões. É por reconhecer e aceitar como ela é. Então, quando a gente cessa esse desejo e o renuncia do mesmo, quando a gente faz isso, a gente acaba parando de sofrer. O cessamento do sofrimento ocorre. Quarta nova verdade diz que a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Como é que a gente consegue chegar ao nirvana? Então ele traz os nobre octuplo caminho, que diz sobre o que fazer, que é o entendimento correto, a intenção correta, a linguagem correta, a ação correta, o meio de vida correto, o esforço correto, a atenção plena correta e a concentração correta. São atividades de o que fazer para alcançar isso. Então, o nirvana não é alcançado de forma passiva, é alcançado através de ações específicas e presentes, determinadas, conscientes. É uma ação voluntária e não involuntária. Se você pudesse aceitar que está onde está, por enquanto, aceitar verdadeiramente, talvez se sentisse menos chateado. Quem sabe, talvez, até acabasse saindo mais cedo se parasse de pensar que tem que sair. Essa foi uma intervenção, né, que o autor do livro traz, quando ele vai atender um paciente que está encarcerado, que ele está ali na solitária. E ele diz, ó, ele coloca um paradoxo. Talvez, se você pudesse aceitar onde está, talvez se você fizesse isso, você acabasse saindo mais cedo. Então, se a gente aceitar a realidade que nos é, talvez doa um pouco menos. E ele traz aqui alguns passos em relação a essa questão do apego, que a gente utiliza tanto com o nosso paciente quanto com nós mesmos. Então, o primeiro passo é que a gente se apega. É uma coisa imediata, é involuntária, é automática. O próprio autor, ele traz que ele se apegou ali quando ele ficou rígido da ideia de que eu quero resgatá-lo. Eu tenho que resgatar esse paciente, eu tenho que fazer com que ele sofra menos. E depois, no segundo passo, ele acabou acordando. Ele reconheceu esse apego. Não, se eu fizer isso, eu estou ali, vamos dizer, me juntando ao paciente nesse pensamento disfuncional. O terceiro vai ser libertar-se. Eu acordo, eu percebo, então eu me liberto. E isso pode ser alcançado com a ajuda do mindfulness. Como, por exemplo, o terapeuta fez a atenção à respiração. Ele retomou a sabedoria dele através da respiração. Ele se acalmou, por assim dizer. O quarto é ver a realidade do paciente como ela é. Ver o apego e o paciente e o sofrimento que o paciente causava a si mesmo. Como é que ele estava ali sofrendo? E como é que esse sofrimento era o que ele causava a si? Não era a realidade. A realidade é que ele estava criando o seu sofrimento. O quinto passo é intervir estrategicamente para ajudar o paciente no seu apego e sofrimento. Então, aqui ele apresenta paradoxo. E esse paradoxo ele funciona como uma estratégia de dialética. Então, ele coloca que para ele sair mais cedo daquela prisão, ele tem que parar de tentar sair. A de resgatar não é incomum no tratamento de indivíduos que apresentam altos níveis de desregulação emocional. Apodera-se de nós o sentimento de que temos de fazer alguma coisa. Nos apegamos a fazer algo, quando, na verdade, nada precisa ser feito. A gente não precisa fazer tudo, a gente não precisa resgatar o nosso paciente. Sei que a vontade vai ser grande, mas a gente precisa aceitar a realidade como ela é. E não é nosso esse papel. E quando a gente se apega rigidamente nessa crença, a gente acaba meio que compactuando com o fato de que, ó, onde você está é algo tenebroso, é algo insuportável. E ele não aprende a si próprio aceitar as suas emoções, a lidar com elas. Quanto mais nos apegamos às coisas sobre as quais não temos controle, mais nos desregulamos emocionalmente, mais sofremos e menos eficazes nos tornamos. Este é um paradoxo interessante da DBT. Se nos concentramos demais nos resultados, nessa terapia orientada para resultados, podemos nos tornar, dia após dia, mais estáveis e menos eficazes em alcançá-la. Então, a gente tem que aceitar a realidade como ela é, para poder diminuir nosso sofrimento. E aceitar a realidade como ela é não acabar não se concentrando demais no que é que ela deveria ser.
porque senão a gente fica mais difícil alcançar essa realidade. Acabamos nos julgando e nos apegando a rótulos que nos desestrutura, nos desregula. No próximo vídeo, a gente vai ver os próximos 3 princípios do Mindfulness. A gente já viu 2 até agora. O primeiro que é a consciência do momento presente e o segundo que é o desapego. Então, até o próximo.